Seja bem-vindo a este especial informação dedicado às novas regras no álcool. As alterações entraram em vigor no dia 1 de julho. Entre elas está o facto de menores de 18 anos ficarem proibidos de consumir bebidas alcoólicas em espaços públicos. Só que a lei não alterou a idade mínima para se frequentar bares e discotecas. O diploma, que foi criado em 2013, permitia aos maiores de 16 anos o consumo de cerveja ou de vinho, mas não de bebidas espirituosas. Agora, todos os menores estão proibidos do consumo de qualquer bebida alcoólica. Há quem considere um regime pouco eficaz. Com estas alterações, a lei generaliza-se, mas se para uns continua perversa, para outros trata-se de uma medida apenas preventiva. Eliminaram-se as particularidades e aumentou-se o limite da idade. A lei do álcool generalizou-se, não distingue espirituosas de não espirituosas e abrange todos os menores de 18 anos. Na anterior lei, a faixa etária dos 16, 17 anos podia consumir vinho e cerveja, mas não bebidas espirituosas. Para além dos menores, nas mudanças legislativas, prevêem também a proibição a quem se apresente notoriamente embriagado ou possua anomalias psíquicas. As alterações surgem para combater o elevado consumo de álcool junto dos mais jovens, que, de acordo com um estudo, se deve à facilidade que estes têm em aceder às bebidas alcoólicas. Em 98, por exemplo, bebia-se mais cerveja e mais numa base diária, e neste momento bebe-se mais de bebidas destiladas e mais numa base de fim de semana. E, portanto, os resultados não estão melhores nem piores, estão diferentes, não é? E, portanto, de qualquer maneira, como se sabe, não é, o álcool nestas idades da adolescência, portanto, entre os 11 e os 18 anos tem um efeito agravado, não só por causa do aspecto tóxico e da sua influência no desenvolvimento, como também pela tendência que os jovens têm depois de beber a arriscarem mais, o que vai juntar-se à sua tendência para o risco, que é maior no adolescente do que nos adultos. A violação das regras pode ser punível com coimas entre 500 a 3.740 euros e entre 2.500 a 30.000 euros, caso se trate de pessoa singular ou coletiva. Novas regras para os adolescentes entre os 16 e os 18 anos. Todos os estabelecimentos, incluindo lojas, bares e discotecas, estão proibidos de vender qualquer tipo de bebida alcoólica a menores de idade. São meus convidados em estúdio. Começo por apresentar à minha direita António Fonseca, presidente da Associação de Bares da Zona Histórica do Porto. À minha esquerda, José Precioso, investigador do Instituto de Educação e Psicologia da Universidade do Minho. Novamente, à minha direita, o advogado Guilherme Figueiredo. E à minha esquerda, Rita Pereira, estudante. Agradeço aos quatro a vinda aqui ao Porto Canal para esta conversa, para esta especial informação. António Fonseca, eu começava por si com uma pergunta muito simples: se esta lei vai resultar ou não, se a considera eficaz. Há quem considere que vai promover o consumo na rua, o botelhão ou mesmo as festas privadas. Bem, antes de mais, boa tarde e obrigado pelo convite. Eu já ia me reportar, só para fazer uma classificação, àquela lei de 2013 que falou no início da peça. Eu continuo a achar que essa lei foi um equívoco legislativo. É só isso que eu quero dizer. É a forma como eu posso classificar essa lei. Quanto à situação que abordo, nós, pessoalmente, através da associação, já fizemos vários debates e fóruns, incluindo com a participação da Confederação de Pais, com a CONFAP, na altura com o Dr. João Golão, que era o do Instituto de Toxicodependência, e falava-se já aqui há uns anos que se ia alterar para maiores de 18 anos de álcool. E houve ali um consenso, na presença da ASAI e tudo, que não era alterar a lei para maiores de 18 anos que ia resolver o problema. Mais importante, e já tem para aí uns 7 ou 8 anos, esse fórum que foi realizado, era a fiscalização e ações de sensibilização, que até hoje não aconteceu. Isto é a realidade. A fiscalização tem sido quase nula. Portanto, se era fácil ver quando uma pessoa, um rapaz tinha 15 e eu tinha 17, agora vai ser mais difícil verificar quem tem 18 e quem tem 17. Está aqui uma menina aqui à minha frente, que se ela me aparecer num estabelecimento, eu digo que tem 16 ou 17 e ela, pelo visto, tem 18. Portanto, eu acho que tem falhado aqui, sempre, já com outros diplomas falhou, é a fiscalização e também a ações de sensibilização. E a fiscalização tem que ser bem eficaz, porque, repara uma coisa, quando era para maiores de 16 anos, havia discotecas, tinham lá jovens de 15 anos, onde os pais as levavam lá, iam buscar e consumiam álcool, entende? A fiscalização aí tinha que funcionar. E penalizar também
os seus tutores, porque no fundo os próprios pais levavam às discotecas e vendia-se álcool. E já dei o exemplo várias vezes, uma vodka-cola e uma cola, se os dois copos estiverem na mesa, não sei quem é que está a ver a vodka-cola e quem está a ver a cola. Portanto, eu acho que o espírito da lei nós subscrevemos, o consumo de álcool deve ser controlado, mas com esta lei vai fomentar o consumo do álcool sem qualquer tipo de controle, que é precisamente o fenómeno do botelhão. Nós já vamos falar ao pormenor a questão da fiscalização com alguns dados, tendo em conta o período em que foi aplicada de 2013 até ao período mais recente, ou os últimos dados de 2014. Ainda assim, dentro desta ideia que está a ser posta em cima da mesa, como é que poderá, já me disse que é difícil distinguir um jovem quando ele chega a um bar e pede uma bebida, como é que poderá ser colmatada, entre aspas, esta falha? Com pulseiras, vai ser pedido um bilhete de identidade, cartões diferentes, como é que é possível fazer a distinção? Esta lei vem cá para fora e entra em vigor em pleno verão, em plenas festas quase de rua, e mesmo a nível dos bares e discotecas vai acontecer quase tudo na rua, a maior parte do tempo, que vai ser difícil controlar. Isso das pulseiras valerá provavelmente num festival ou coisa do género, numa discoteca não sei se valerá, porque o estar com a pulseira não vai impedir que outra pessoa compre a bebida e ela, lá está, o exemplo que eu dei da Coca-Cola, da vodka-cola, é um exemplo mais flagrante, quer dizer, que não consegue verificar qual é o que tem gin ou vodka, seja o que for. Não funciona aí. Eu continuo a achar que funciona pela ação de sensibilização e por fiscalização, mas também com a proibição de consumo, sobretudo de garrafas na rua. Repare, quando digo consumir o álcool na rua, não estamos a proibir que se consuma álcool na rua, porque há espaços sem esplanadas, há áreas concessionadas, estão subcontroladas e com responsabilidade dos proprietários. O que está a acontecer é que eu vejo à saída do metro jovens com garrafas de vodka e de gin que vão para a porta dos estabelecimentos, que vão ali socializar-se com aquele ambiente. Portanto, e isto passa por uma lei nacional que não tem nada a ver com a lei do álcool, mas uma lei que tem a ver com alguma disciplina no consumo e dos comportamentos das pessoas junto aos espaços de animação, e não só. Porque mesmo que haja uma fiscalização ali muito concentrada nos locais onde há forte presença de estabelecimentos de animação, escusado-se a dizer que esse público terá tendência a arranjar um local para onde vai fazer esse consumo. Isso aconteceu em Espanha durante anos e anos, durante os anos 80, e que deu grandes confusões e tumultos e confrontos com as forças policiais. Portanto, mais uma vez repito, não estamos contra o espírito da lei, continuamos a achar que o Estado tem falhado, o legislador, e aliás, esta tal de 2013 continua a achar que foi um equívoco legislativo, o legislador continua a não perceber, mas mais importante, quem não percebe é o político que faz a encomenda e os seus adjuntos que não dão, os seus assessores que não dão a devida informação, não vêm ao terreno ver o que é que está a passar. José Precioso, e na sua opinião, acha que esta proibição total vai mudar alguma coisa ou o trabalho deveria ser feito mais na base da prevenção? Boa tarde, obrigado pelo convite e obrigado também aos colegas pela vossa presença. Penso que prioritariamente é preciso dizer que isto é um problema grave, muito difundido, portanto, o consumo de álcool é um problema grave, muito difundido, mas felizmente as coisas não estão a evoluir negativamente, como às vezes tenho essa percepção. Grave porquê? Porque, por exemplo, a nível da Europa morrem cerca de 600 mil pessoas pelo facto de ingerirem álcool em excesso. Dentro dessas são 63 mil que são jovens entre os 15 e os 29 anos. A nível da proibição, portanto, o espírito da lei de proibir o consumo antes dos 18 tem a ver com a toxicidade do álcool. O álcool é um veneno para o cérebro, portanto, e estamos em miúdos que estão em fase escolar, portanto, é preciso que a tornar isto muito claro, não é? E, portanto, a alertar para o problema e para as suas consequências. De facto, a nível cerebral, nesta idade, de facto, devia ser completamente proibido o consumo e a ingestão de álcool por pessoas que ainda não têm o cérebro totalmente amadurecido. Depois tem outras consequências, evidentemente, tem consequências ao nível dos acidentes, nem é bem os comas alcoólicos, portanto, poderá haver nas festas, etc. Agora, há um risco enormíssimo de acidentes não só rodoviários, como rodoviários, portanto, ou seja, há uma panóplia de consequências negativas, não é? Para além dos adolescentes não poderem ignorar que, associado ao consumo de álcool, uma grama de álcool tem 7 quilocalorias, portanto, e as pessoas andam muitas vezes preocupadas com o peso e ignoram a quantidade de calorias que ingerem e que contribuem não só com a comida e com as bebidas açucaradas para ingerir. Dito isto, como é que se controla o problema? A lei, de facto, visa, na minha opinião, dar um aviso,
Isto é proibido, é de facto uma coisa que devia ser proibido. Agora, daí, como disse muito bem, eu apreciei muito a sua argumentação, daí à sua implementação é fácil, e eu percebo o espírito, concordo totalmente, concordo com a proibição, é um sinal claro, no sentido de desnormalizar o consumo. Não, isto é como a lei do tabaco, há aqui uma fronteira, isto é proibido. Depois, no caso do tabaco é mais fácil de fiscalizar, no caso do álcool parece-me de facto mais complexo. No entanto, parece-me bem que se legisle, porque é um sinal que se dá, não é? Mas de facto a eficácia é relativamente duvidosa, que vai resultar em termos de não consumo, mas se for complementada isso muito bem com ações de educação para a saúde, e eu queria aqui sublinhar, para chamar um bocado a brasa à minha sardinha, eu acho que o Ministério da Educação anda muito obcecado com a matemática, com o português, e há muito mais vida, não é? Há quem diga que a saúde não é tudo, mas sem ela o resto de nada vale, e a educação para a saúde, que já teve um território nas escolas mais extenso, e que significava mais componentes curriculares, está neste momento num estado de retração absolutamente incrível, não é? Portanto, é preciso abrir esses espaços da educação para a saúde nas escolas e envolver os pais. Depois podemos detalhar como é que os pais podem ser envolvidos, porque não há dúvida nenhuma. Nós passamos a vida a externalizar a culpa, designadamente os pais, inclusive, porque é que as escolas deixam as meninas irem aos beijos ou com as saias mais curtas, quando afinal de contas quem é que leva as crianças à escola, não é? As crianças saem de casa, não é? Ou seja, os pais estão permanentemente a queixar-se dos estabelecimentos disto aqui, mas de facto muitos deles, em casa, são os primeiros a dar os maus exemplos, porque ninguém nasce bebedor ou fumador, aprende-se a beber. E se aprender a beber moderadamente é uma coisa, não é? Se os pais bebem desregradamente, claro que os miúdos, nós não podemos exigir que se nós somos uns jabardões, entre aspas, não é? Falamos desmesuradamente, damos maus hábitos de consumir, depois que as crianças sejam meninos do colégio inglês. De facto, há aqui isto para explicar um bocado a gênese da epidemia, não há dúvida nenhuma que, se queremos que os miúdos não bebam, os pais têm que ser exemplares. Esta lei é um sinal, de facto, acho, e agora eu gostava mais, enfim, não tinha refletido tanto, e com a argumentação ali do colega percebi efetivamente a complexidade de fiscalizar essa lei. A do tabaco conheço bem, que estive associada à sua implementação. Esta aqui vejo de facto, embora para mim é um sinal positivo, apesar de tudo, no centro. Diga. Ações de promoção e sensibilização. O próprio jovem, pela sua experiência, está consciente de todos os efeitos, digamos, do consumo de álcool, para além da dependência, de todos os aspectos que falou? Eu sinceramente acho que não. Portanto, eu tinha aqui começado 2 trabalhos que apresentei agora num congresso. Um é exatamente sobre a prevalência, que lhe posso dar números, já agora aproveitando da gravidade, e depois iremos à consciência. Nós do que estamos a falar em termos de consumo é de qualquer coisa elevada, embora, como digo, nem tudo está perdido. Ou seja, Portugal não é de facto, a nível do tabaco, felizmente, nós até os nossos jovens até são dos mais saudáveis, bebemos menos, fumamos menos, o que não quer dizer que estejamos satisfeitos com a situação. E a situação, como podemos ver nos gráficos, nem sequer é uma situação que está a subir dramaticamente, muito pelo contrário, até estamos a controlar o tabaco e o álcool, que é um sinal positivo, mas temos sempre que tentar melhorar. Mas do que estamos a falar é, por exemplo, a nível mostrar até para a nível do consumo, a nível do consumo semanal, ou seja, crianças de 15 anos, focamos nesta idade, que consomem pelo menos uma bebida por semana, estamos a falar de 1 em cada 5 rapazes, por exemplo, de 22%, e raparigas um bocadinho menor. Portanto, as raparigas, apesar de tudo, consomem menos regularmente bebidas alcoólicas. Mas um problema grave que é este do binge drinking, ou seja, o consumo esporádico. Beber só ao fim de semana. Há aquela ideia, eu só bebo ao fim de semana. Exatamente, os jovens bebem muito diferente dos adultos, é beberem mais do que 5 ou 6 bebidas numa mesma ocasião. Isso é que é perigoso, em termos de toxicidade aguda, grave para o cérebro, não é? E depois a sinistralidade associada. E aí estamos a falar de percentagens quase igual nos rapazes de 22%, não é? Portanto, já estamos a falar 1 em cada 5 rapazes ou raparigas já ingere com alguma regularidade 5 ou mais bebidas, não é? Pronto. Assim, para dar uma ideia da monitorização, há vários relatórios também para quem está a ouvir e se interessa por esta problemática, há o Health Behavior in School Age Children, que nós podemos ir buscar, descarregar na internet e ir tendo um bocado a ideia da gravidade do problema. Portanto, nós, apesar de tudo, como disse, tem aqui um gráfico relacionado com a embriaguez, nós podemos ver aqui, não é? Que, apesar de tudo, o problema já esteve maior. Apesar de tudo, há 33% dos rapazes de 15 anos, 18, que se embriagam com alguma regularidade. Apesar de tudo, vemos que a tendência não é do problema aumentar. Dito isto, portanto,
como é que de alguma maneira se pode controlar este... Eu perdi-me ligeiramente, peço desculpa esta branca, mas tinha-me perguntado... Em termos dos jovens, se eles tinham noção... Dos riscos, exatamente. É muito importante, pá, isto até parece mal, mas um professor, pá, já estou cansado, vim no congresso há pouco tempo, mas enfim. O jovem tem noção. Exatamente, é isso mesmo. Portanto, os jovens, pá, na minha opinião, isto ligando agora ao congresso, onde apresentei estes dados, exatamente, já retomei o fio à meada, e também onde apresentei um estudo sobre manuais escolares. Meto aqui uma nota de publicidade, quem quiser saber um bocadinho de álcool, pá, mas vamos ter que avançar para tenho aqui um livrinho ouvir. essencial sobre alcoolismo, onde exatamente os jovens e os professores podem vir aprender alguma coisa. E eu tenho quase a certeza que sabem muito pouco sobre álcool. Portanto, naquele estudo sobre análise de conteúdo de manuais, uma crítica, temos agora um artigo para ser publicado, uma coisa que se vê claramente é que os manuais são extremamente superficiais. Muito desconhecido. Mesmo no nono ano, onde o programa de Biologia, é onde este problema se trata, portanto eu sou de Biologia e conheço bem esta área, onde se aborda genericamente morfofisiologia do organismo humano, onde se tinha a oportunidade de em todos, porque o álcool e o tabaco e outros interfere com todos os organismos, é tudo muito explorado de uma forma muito elementar, muito incipiente. Ou seja, os jovens têm pouca informação nos livros e os professores muito atafolhados com o programa, porque de que é que estamos a falar? Para saberem, portanto, para que o Ministério da Educação também perceba que não se pode atafolhar, meter o mundo no buraco da agulha. Quer dizer, com 90 minutos, mas com 90 minutos não se pode ensinar morfologia do aparelho do sistema nervoso, circulatório, respiratório, sexual, por aí dentro, hormonas, não sei quantos, e ainda meter estas noções de educação para a saúde. Portanto, é uma área que precisava de mais espaço. Muito mais espaço. Até diria mais para uma disciplina hoje em dia, como eu digo, os comportamentos, hoje em dia, muito do nosso estilo de vida, influencia diretamente, no qual se incluem os comportamentos de saúde, tabaco, fumar, a alimentação, uma guerra muito mais importante ou tão importante como o do excesso de álcool, os refrigerantes, pá, com muito açúcar, não é? Bebidas açucaradas. Portanto, há aqui muita coisa que só precisava um currículo de educação para a saúde merecedora de uma disciplina, ainda que se mostrar lá a semelhança do que tem um modelo, enfim, pá, cada um vale o que vale, da Finlândia, que tem uma disciplina de educação para a saúde. E algumas escolas, de alguma maneira, já têm uma hora que podem utilizar onde estão a implementar a educação para a saúde. E isso assim, seria mais importante que esta proibição? Acredito que sim. Isso não tenho a menor dúvida para que isto sim. Isto ensinava os alunos que, por sua vez, chegavam a casa. Nós temos no tabaco uma estratégia que é ensinar os alunos para tentarem convencer os pais. E isso certamente era mais eficaz que a lei. Rita Pereira, como jovem, ouvir a sua opinião, perceber se acha que esta lei vai mudar alguma coisa no consumo dos jovens. Aos 16 anos já se podia beber vinho, já se podia beber cervejas. Faz sentido, à exceção das bebidas espirituosas, faz sentido esta restrição? Antes de mais, boa tarde e obrigada pelo convite. Eu penso que sim. Eu ainda sou uma jovem, não é? Tenho 18 anos e, enfim, ao fim de semana, sempre que posso sair com os meus amigos e tudo, e apercebo-me e vejo coisas de jovens, de comportamentos que acho completamente desnecessários e que deviam ser muito mais ponderados, tudo baseado no álcool e, infelizmente, muitas vezes, para além disso, não é? Já falando em drogas e que jovens muito mais novos que eu, enfim, conseguem, não sei de que forma, mas consumir e penso que sim, que será uma lei que acho que devia ter... que devia realmente entrar em vigor, mas não sei até que ponto é que será mesmo... Como exatamente, como é que se vai controlar isto, mas penso que sim, porque, enfim, eu queria saber a tua opinião na questão da fiscalização, mas como jovem, tu achas que é mais importante uma lei que proíbe ou achas que é igualmente importante esta questão da sensibilização? A lei em si aos jovens acho que não diz muito, mas realmente estar atento, ter alguém que possa punir, não é, se o jovem ou estar atento, acho que sim, acho que é muito mais importante a fiscalização do que propriamente lançar uma lei e no fundo não haver controle. E é fácil ou difícil para um jovem comprar uma bebida alcoólica ou bebidas alcoólicas? É fácil. É muito fácil? É muito fácil.
É mesmo muito fácil. Não precisa de ser o próprio jovem a comprar, não é? E aliás, ao bocado estava a falar de que via no metro já jovens com, enfim, garrafas ou... Primeiro é muito mais barato e depois, quer dizer, num supermercado ninguém vai proibir de comprar, seja o que for, não é? Quer dizer... Eu vou aproveitar a deixa. Guilherme Figueiredo, e essa é uma das questões em cima da mesa. Um amigo mais velho que compra a bebida para o amigo mais novo. Na sua opinião, o Governo poderia ter criado uma lei diferente? Bom, muito antes de mais, também muito boa tarde a todos, é um gosto estar aqui. Dizer-lhe o seguinte, é claro que as leis também podem ter uma função pedagógica e depois de ouvir o que ouvi, é evidente que posso dizer que esta lei tem uma função pedagógica e desde logo o que estamos a discutir. E portanto já é um primeiro passo. É evidente que o que existe muitas das vezes nestas matérias, e partindo dos pressupostos que a mesma contém e que estão referidos sobre os estudos que foram feitos, não é? Ainda há dias o Sr. Diretor do Geral do Serviço de Intervenção dos Comportamentos Aditivos vinha dizer que tinha havido um aumento a partir dos 12 anos até aos 16. É evidente que eu tenho que partir dos pressupostos, eu não conheço os dados. Do ponto de vista legal, é evidente que quando se estabelece uma lei, o que nós poderíamos dizer, portanto, ela no fundo vem referir a proibição. E vem referir uma proibição, e agora se nós fizermos, independentemente se a lei de 2013 era boa ou má, não iria discutir agora isso, o que me lembro é que em 2013 várias associações vieram dizer que a lei tinha um equívoco de facto, mas tinha um equívoco por ter feito a diferenciação entre os 16 e os 18 anos. O que esta lei vem fazer é repor a questão e dizer afinal já não há diferenciação entre as bebidas espirituosas e as não espirituosas. E portanto venham ao encontro daquilo que foi a reclamação em 2013. Em segundo lugar, o problema da eficácia das normas é um problema para toda a vida, como é evidente, comporta aqui problemas que foram aqui também referidos e na minha opinião muito bem, que é o problema da educação, é o problema da inserção nos contextos dos próprios pais, são problemas de natureza sistémica, há várias questões que se colocam. O problema da lei, eu diria, por um lado, ela contém aquilo que é possível, provavelmente, nesta fase, enquanto reguladora de um caso, ou se quiser, de uma área concreta, que é o chamado consumo do álcool por menores de 18 anos. Claro que se nós quiséssemos atentar a tudo, nós teríamos que pensar, ou podíamos dizer que muitas das vezes o que o legislador esquece é de um pensamento complexo. Neste sentido, é evidente que uma norma destas ou um diploma destes poderia ser trabalhado em simultâneo com legislação sobre o problema do ensino, o problema que há pouco foi falado sobre a questão das próprias aulas, o problema que foi falado sobre outras matérias que têm a ver com a responsabilidade dos próprios progenitores. Portanto, é evidente que numa perspectiva, tendo em conta uma sociedade como a nossa, cada vez mais complexa, num pensamento complexo por sua vez, deveria responder de forma extensa e não apenas de forma intensa. Isto significa o quê para o telespectador perceber? Significa que o legislador, o que pretendeu aqui foi, no fundo, repristinar as questões que foram colocadas em 2013 e dizer, bom, deixa de haver a diferenciação, e por outro lado, porque não existe nesta lei qualquer outra alteração que não seja essa. Isto é, o legislador não alterou mais coisa nenhuma, manteve todo o resto do quadro, alterando essencialmente foi esta matéria. Portanto, parece-me que é uma lei que visa essencialmente um mecanismo preventivo. É evidente que todas as outras questões que estão aqui são conhecedoras. É evidente que um jovem pode pedir ao amigo que já tem 18 anos que vá comprar. Todos nós sabemos que a grande aquisição dos jovens na noite, pelo menos na noite do Porto, a sua grande aquisição de bebidas alcoólicas é feita nos supermercados, ou se quiser nas grandes superfícies, fica muito mais barato, levam nos sacos, transportam-nos. Todas as outras questões práticas que foram colocadas são questões práticas que se colocam na generalidade àquilo que é depois a execução adequada de uma determinada perspectiva de previsão normativa. E, portanto, é isso que está aqui em causa. Agora, não está, se bem percebi esta lei, não está aqui em causa uma perspectiva de proibição em absoluto. Está aqui, de facto, um aviso à navegação, uma natureza preventiva, ou se quiser, uma norma de natureza pedagógica, dizendo, atenção, que isto é grave, vejam os motivos pelos quais nós viemos agora alterar e colocar aos 8 anos, porque há, de facto,
facto, problemas graves com os menores a partir dos 12 anos, que aliás é um problema que nós visualizamos, como é evidente, na rua, em todo o lado, os amigos, etc., os filhos, por aí fora, e portanto, a questão existe. E como foi dito aqui, existe e é grave. Bom, o legislador poderia ter aqui outros mecanismos legais de natureza coerciva, isto é, obrigar a... Eu diria que poderia até ir longe demais, quer dizer, também não podemos criar aqui um movimento social clandestino. Isso seria muito pior, na minha opinião, de que começar a fazer avisos à navegação. É uma venda livre com limitações, não limitações. Uma lei evidente seca. Que cria sempre problemas se vai usar uma pulseira, se aquele vai violar porque pede ao amigo. Bom, mas isso também depende muito da cultura que se vai criando, não é? E ficamos muito também sem perceber como é que vai ser feita a fiscalização, como víamos aqui visualmente a diferença entre um vodka cola ou uma Coca-Cola. É difícil distinguir. Claro. Os fiscais vão provar a bebida. Não, o legislador aqui temos que ser conscientes disso. Quer dizer, se bem, como eu digo, se bem percebi, o legislador aqui limitou-se única e simplesmente a dizer que a fiscalização tem a ver com a entidade que faz a venda, não é? Isto é, que deve ter o cuidado necessário para não vender a menores de 18 anos. Agora, se me perguntar se eles vão estar a pedir a toda a gente o cartão de cidadão, eu acho que aqui tem que entrar forçosamente a prudência, um lugar do bom senso. Isto é, há casos e casos, a questão também não pode ser tratada, agora vamos todos criar aqui uma regra social para prender todo o mundo, enfim, e fechar estabelecimentos, porque não é essa a ideia, espero eu que não seja, é evidente, e portanto, embora consciente de todos, e julgo que aí de facto há um trabalho por fazer, e que o legislador pode lançar mão de outros dados, como é evidente, nomeadamente do problema dos currículos escolares, etc., e trabalhar a esse nível. Porque sabemos que há muita questão que é de natureza sistémica, que está aqui metida no meio relativamente a certos grupos sociais. Mas a questão, parece-me, é que não chegamos a essa fase. Agora, entre uma fase preventiva, chamemos assim, com todos esse tipo de problemas que estão aqui conjugados, a uma fase de clandestinidade, é evidente que, como cidadão, preferia esta fase à fase da clandestinidade. António Fonseca falava há pouco ainda em relação à fiscalização e ainda em relação a dados da lei de 2013 e nesta questão da fiscalização que também parece estar em cima da mesa, ainda que seja uma lei mais preventiva do que propriamente com efeitos práticos de contraordenações. Apenas citar uns dados, de acordo com um estudo do Serviço de Intervenção de Comportamentos Aditivos e nas Dependências, um estudo que foi publicado em dezembro de 2014, portanto com cerca de um ano e meio da entrada em vigor das alterações da lei de 2013, de 98 comerciantes, apenas 13% diz que foi alvo de fiscalização e que não teve nenhuma contraordenação. Quase metade, 44%, refere que o seu estabelecimento nunca foi alvo de nenhum tipo de fiscalização. O que é que lhe parecem estes dados? Refletem a realidade pela sua experiência, a realidade que conhece? Confirma o que eu disse inicialmente, mas no fundo há aqui uma coisa que estas leis têm eficácia. E tendo em conta, deixe-me só fazer uma pergunta, este passado, será que alguma coisa vai mudar por parte dos comerciantes? Não, o que vai mudar, aliás... Há uma sensação de impunidade. A eficácia desta lei, eu gostaria de falar aqui na ação preventiva também, mas a eficácia desta lei há uma só. E é sempre, estas leis têm esta eficácia, que é precisamente a aplicação de coimas por não ter lá a sinalética, ou seja, basta não ter o estabelecimento do aviso e pronto, e já dá uma coima elevada. Ela é eficaz, e tanto é que quando há uma fiscalização, a primeira coisa que vão ver é se estão lá os avisos. Portanto, não funciona diretamente para o objetivo do espírito da lei, mas funciona para a coima. Isso não tínhamos a mínima. Portanto, empresário que não tenha lá a sinalética será autuado. E também temos aqui outra questão do benefício. Como sabe, as coimas variam, está aqui um jurista que sabe isso muito bem, variam em função se é figura coletiva ou individual, e o que acontece? Há um grande diferencial em termos de coima, elevadíssimo, entre ser individual e coletiva. Eu aí acho que, no caso concreto de espaços de animação noturna, devia ser obrigatório, no mínimo, ser unipessoal. Porque eu não preciso ter sócios, posso não querer sócios, mas se for unipessoal, fica enquadrado na figura coletiva, ou seja, a coima é igual como se fosse uma sociedade de cotas. O que acontece? Entre pagar 300 euros de multa e pagar 3.000, é uma diferença muito grande. E muitas das vezes o que está a compensar a coima, ou melhor, o crime o benefício compensa, não é? Eu acho que aqui o legislador, nós já alertámos isto, sobretudo nos espaços de animação noturna, discotecas e bares, devia ser obrigatório ser pelo menos, no mínimo, unipessoal. Porque há estabelecimentos, há estabelecimentos que metem lá
1000 ou 2000 pessoas numa noite, em nome individual, até pode apanhar uma multa todos os dias, que nunca apanha todos os dias, mas pode apanhar uma por mês também, nunca apanha uma por mês. Mas isto é uma situação que tem que ser alterada, porque já somos empresários a exigir isso também. Porque... Mas não basta, não sei se posso, mas não julgo que pudesse existir, aliás, não poderia mesmo ao nível daquilo que é a legislação hoje, não poderia haver essa obrigação de ser. O que eu julgo é que não faz sentido a diferenciação, e muito bem, entre pessoa singular e pessoa coletiva. Isto é, antigamente fazia diferença porque havia meios de natureza, desde logo financeiros, etc., que obrigavam a certas diferenças. Mas hoje já não faz sentido, nomeadamente neste meio, e estou inteiramente de acordo consigo, o que a legislação não precisava de fazer era esta enormíssima diferenciação entre a pessoa singular e a pessoa coletiva. Não no sentido de obrigar a que seja uma pessoa equiparável, por exemplo, à pessoa coletiva, ou, por exemplo, uma sociedade não unipessoal, mas não estabelecer esta diferença grande entre a pessoa singular e a pessoa coletiva. Claro que essa diferença para a aplicação das coimas já não faz grande sentido. Aliás, dou um exemplo a estabelecimentos, que é a empresa coletiva, ou melhor, uma empresa, mete lá 20 pessoas, paga uma multa até 30 mil euros, e uma que mete lá 1000 paga uma multa no máximo de 3 mil euros. Isto é um exemplo. Sim. Portanto, isso é uma parte. A parte da prevenção, eu gostaria de dar aqui um exemplo. E nós, como associação, já colaborámos várias vezes com a ARS naquelas ações e com grandes apostas, que foi no caso das ações de sensibilização relativamente à SIDA, com distribuição de materiais, quer de t-shirts, quer de preservativos, quer de uma série de situações, e nós já tivemos várias ações com a ARS, com distribuição de milhares de preservativos e também de informação, porque não se faz isso também com o álcool. Quer dizer, e ações bonitas como as t-shirts distribuídas nos estabelecimentos, quer dizer, isto nunca foi feito. Quer dizer, faz-se, ainda bem que se faz isso. E nós já por várias vezes colaboramos, podemos dizer que já distribuímos milhares e milhares em colaboração com a ARS. E eu continuo a achar, já com o tabaco, eu na altura alertei essa situação mesmo no Conselho Consultivo da Direção-Geral de Saúde, quando andávamos lá naquele período da discussão por causa da lei do tabaco. E neste caso concreto, acho que se devia de fazer a mesma coisa. Há que sensibilizar, claro, com umas t-shirts bonitas e aquelas eram engraçadas, tudo essa informação no terreno, onde nós distribuímos em todos os estabelecimentos, nós próprios encarregamos e distribuímos em todos os estabelecimentos. E isso continua a falhar. Portanto, lá está, o que é que vai acontecer aqui? É as coimas apenas para a questão da sinalética. É sobretudo a questão aqui do benefício, porque em função da figura jurídica que o estabelecimento está implantado no mercado, e vai ser tudo um pouco do mesmo, porque quando era para maiores de 16, o que não funcionou foi a fiscalização. Se não funcionou para maiores de 16, também não vai funcionar para maiores de 18. Não tínhamos, e não tarda daqui a 2 anos, não é? Vamos discutir isto para aumentar para 21 anos, não tenho a mínima dúvida. Daqui a 3 ou 4 anos vamos passar para 21 anos e continuamos a ter o mesmo problema de fiscalização, e o consumo do álcool continuará, porque não há ações de sensibilização. Rita, tu achas que os jovens da tua geração estão sensibilizados para esta problemática, para o consumo em excesso do álcool, ou há muito aquela ideia de que eu bebo ao fim de semana, portanto não tem mal? Sim, acho que há muito essa ideia e se calhar nem têm muita consciência dos efeitos do álcool. Eu acho que cada vez mais se vê pessoas, ou seja, jovens, a beber cada vez mais em excesso e sem terem completamente noção dos perigos que podem causar não só eles próprios, mas também a quem está à volta deles, não é? Refiro-me a acidentes de aviação, por exemplo, não é? Quem já tem a carta. Sim, não só. Acho que é bastante. São circunstâncias bastante perigosas, não só para E a muda de shots, por exemplo? Porque um shot de beira parece que é pouco álcool. Só que agora também há shots maiores. Já há shots maiores. Sim. Mas há um consumo muito rápido, há uma passagem do estado sóbrio para um estádio muito rápido. Se calhar de uma forma mais rápida até do que... Não é preciso beber muito para uma pessoa passar do estado alegre, digamos assim, não é? O shot acho que é Vou dar aqui uma coisa. Sim. Desculpem, então. Nada. Isto pode levar a algumas atitudes marginais. Estou-me a lembrar daquele fenómeno do drink spiking. Porque pode acontecer as pessoas mais adultas, até muito com uma boa figura e tudo, e quererem enganar uma miúda e quererem fazer dela o que ela apetece, e utilizam aquelas com a adição das chamadas substâncias psicotrópicas, que passado 20 minutos ela fica vulnerável e passado 3 horas aparece em qualquer lado, não sabe porquê. Isto pode levar também a essa parte marginal, que é um fenómeno que já existe em vários
vários países, e aqui já há alguns alertas, aliás, nós fomos os primeiros a alertar isso, porque a título de ir buscar, eu vou buscar a bebida para ti, porque é por isso é que nós achamos que devemos ver o que é que está deitado no copo, controlar e não aceitar bebidas de estranhos, não aceitar bebidas estranhas, sobretudo não aceitar bebidas estranhas. Pode acontecer situações destas, e não tínhamos a mínima dúvida que há grupos jovens de 20 e tal anos e 30 anos, com outras atitudes marginais, ou da violação, ou do assalto, ou de outras coisas, outros fins. É preciso ter um alerta para aqui, que pode proporcionar mais, dar espaço aí a essa situação, porque um jovem de 16, 17 anos, pronto, entusiasmada, o indivíduo tem 20 e tal, apresenta-se bem e tal. Ele pode comprar a bebida, ela não pode, e ele compra aí. Exatamente. Não sei se posso complementar. Sim. Eu acho que falta imensa informação. Pá. Nós, se compararmos sempre o que é que um aluno sabe de biologia, de fotossíntese ou de matemática, de trigonometria, é incrível a profundidade a que se vai. No caso de temas extremamente relevantes que dizem respeito à saúde da pessoa, que é o valor mais importante, pá, a ignorância é quase total. Muitos alunos nem têm muito bem a ideia do que estão a ver é etanol, que podem na química destilar e ver, pá, que é álcool puro, é aquilo que a gente põe, é isso que se está a ver, não é? O que estivemos a falar da alcoolemia, muitos alunos não têm de facto a ideia de que o whisky e outras bebidas têm 40% de álcool. Isto significa que num copo cheio deste, 40% do que estão a beber, pá, é álcool puro, não é? Não sei se saber, há um nível, na minha opinião, que estudo estes fenómenos, o que é que as pessoas sabem, etc, muito elevado, porque lá está, há muito pouca educação para a saúde assim. Quer dizer, é evidente, como diz, que se faz alguma coisa, e referiu essas ações que, apesar de tudo, têm algum relevo, mas têm um grande efeito, que é a pontualidade. São coisas num dia, pá, e isto é como o São João, passa ao dia, passa a Romaria, já ninguém se lembra do São João, não é? A continuidade, a persistência, pá, isso é fundamental. Mas só numa perspectiva mais analítica, a ver se na segunda parte entra um bocadinho melhor, pá, ver se não me dá nenhuma branca. Mas deixe-me só acrescentar aí uma questão que julgo importante. Interrompeu-me que eu estava a aquecer. É propósito. Sim, diga. Não, a questão é que, quanto a esta questão da consciência do jovem e da educação, nós não nos podemos esquecer que, relativamente a muitas matérias, o jovem não tem consciência e não se pode dizer muitas das vezes que o tenha por diversas razões. Também não vamos, né? Na nossa geração também provavelmente não teríamos a mesma... O que acontece é que quando um jovem vai para junto de um precipício, o jovem não tem consciência, mas os pais têm. E, portanto, há aqui um problema de falta de consciência dos efeitos por parte dos pais. O que ajudaria, naturalmente, a um melhor controle, uma maior prudência relativamente para os jovens. E julgo que essa nota é muito importante. Não é? Mas eu posso pegar numa perspectiva analítica, só para vermos este problema. Enfim, foi uma primeira abordagem de sensibilização. Quer dizer, nós estamos perante, efetivamente, um problema do excesso de consumo, embora, como digo, não tenha ideia dos aumentos, do catastrofismo, não, apesar de tudo vê-se que a minha geração bebia, se calhar, muito mais. Há uma forma, de facto, diferente de ver. O binge drinking, de facto, é um problema grave devido às consequências que foram aqui já referidas, não é? Toxicidade imediata, risco de acidentes, rodoviários, quedas, relações sexuais desprotegidas devido à euforia, etc, etc. Não é? Isso é uma forma diferente de ver. Agora, a questão é, se queremos intervir, reduzir o consumo, quais são verdadeiramente as causas, digamos, desta epidemia? Enfim, esta ou outras, não é única. O tabaco, o álcool, as bebidas açucaradas. Há uma série de tópicos ligados aos comportamentos que nós temos que atuar. Este é apenas um exemplo, a alimentação desregrada, que serve para tudo, excesso de gorduras. A que é que se deve, em minha opinião? Por um lado, esta desinformação, até há indiferença, apesar de tudo, do sistema de saúde. Muito focado para o tratamento e muito pouco ainda para a prevenção. Claro que me dizem, os médicos falam, mas o tempo que dedicam, aquilo é um fugaz. Por exemplo, quantas vezes é que os médicos nos perguntam, no tabaco já é obrigatório, já está lá, se perguntar ao pai e até ao filho se fuma, e agora mais se fuma em casa. No álcool é raro fazerem perguntas. Mesmo os nutricionistas é raro, falam muito da comida, da bebida, vão lá. E a bebida está muito associada designadamente as bebidas alcoólicas, referindo outra vez, tem 7 quilocalorias, enquanto o açúcar, 1 grama, só tem 4. Ou seja, uma certa indiferença, eu não sou médico, nem vou detalhar, mas há muito desleixo, como houve em relação ao tabaco, em relação ao álcool ainda há muito relaxamento, até porque há médicos que bebem, etc, etc. Não é? Quem diz médicos diz o pessoal da saúde. Agora, onde houve outra causa da desinformação é, de facto,
o sistema de ensino. O sistema de ensino a todos os níveis, não falo só do sistema de ensino básico, é começar desde logo pela universidade. Não é? A formação de professores, fazendo uma nota de publicidade, desculpe lá, temos um mestrado em Educação para a Saúde que tem vindo a perder clientes. E porquê? Porque os professores não têm nenhum benefício em frequentar um mestrado, designadamente de Educação para a Saúde. Não é? Não têm, em termos de progressão na carreira, porque este governo congelou tudo, a ideia do meritocracia. Por exemplo, se fizesse a agregação, não tinha, quer dizer, uma prova académica não tem consequências. Onde é que está o lugar ao mérito, à valorização? Zero. Estes senhores, na política, que ponham também, que incentivem as pessoas a fazer coisas que valham a pena. Portanto, o congelamento faz com que as pessoas não investam nas carreiras, as universidades até têm oferta, os professores não vão fazer cursos porque aquilo não tem implicações nenhumas, não é? Eu percebo a sua ideia, estamos a desviar ligeiramente. Sim, não, estou a tentar eu percebo, mas tentar ir às causas. Portanto, as causas da epidemia das pessoas não saberem. Os médicos, indiferença, o sistema de saúde, de ensino também, a começar pelas universidades, que devia apostar muito mais na formação de pessoas, que não é só dizer aos professores para ensinarem. É preciso, por exemplo, na biologia, quando se ensina, há um programa, o professor diz, há um programa, há manuais, não é? Há tempo curricular na educação para a saúde, há muita conversa, mas tirando a educação sexual que está devidamente organizada, não é? Não há muita coisa. Portanto, as causas são um bocado estas. E mais duas, obviamente, é o excesso de dinheiro no bolso dos adolescentes. Atenção, pais, muita responsabilidade. É preciso controlar muito mais o dinheiro dos adolescentes. Apesar de tudo, da crise há muita abundância. E depois, claro, há uma indústria que está ligada ao álcool. A indústria da diversão e a indústria... Portanto, ou seja, essas são as variáveis. Indo, só para terminar, no que me diz respeito à educação, para melhorar isto, de facto, é preciso melhorar a formação de professores, melhorar os currículos, criar, só uma ideia nova que eu lanço aqui, que já tenho andado a lançar, pelo menos que há aqui a paternidade, é criar um plano de vacinação das doenças do comportamento. Como os miúdos são vacinados contra o tétano, sabe-se em que idade é que é vacinado, por quem é vacinado, etc. E toda a gente na escola, se estão lá todos os alunos, porque é que eles não levam a sua dosezinha sobre álcool, tabaco no 4º ano, no 6º ano novamente, está a ver, quer dizer, uma dose inicial e depois reforços. Isto serve para quê? Porque há continuidade, a vacina dá efeitos se tiver continuidade e reforços. O que estamos aqui a falar... Porque as pessoas... Conhecimentos apreendidos enquanto muito jovens depois vão-se perdendo ao longo do tempo se não houver esse reforço. Ações pontuais, e é disso que estamos a falar. Porque eu estou aqui, nós estamos a falar e em casa estão os meus colegas, pessoas a dizer, este gajo é um exagerado, porque faz isto. Faz. Mas a Rita, eu próprio sou professor, vou às escolas, estou ligado ao ensino, a Rita sabe que lhe falaram um tabaco, ela põe-se a recordar, se calhar até podemos fazer assim, quantas vezes, quando, talvez o professor de biologia, mas tudo desgarrado. Não. Sim. Isto tem que ser feito de forma consistente. Como eu digo, façam o que se faz no ensino do português. No português há uma disciplina a ensinar português, tem horário e muitas horas. Na biologia estamos a falar de 7 tempos letivos no secundário. Então no secundário é que a educação para a saúde está... Portanto, tem que se criar tempo curricular, não é? E depois um programa efetivamente consistente desde o básico até ao secundário, onde estes temas sejam continuamente, porque não é a dosezinha, mesmo nós somos inoculados com uma vacina para uma doença infecciosa, se não levarmos os devidos reforços, perdemos a imunidade. Para garantir o impacto é exatamente a metáfora, criemos um sistema de vacinação para as doenças do comportamento como temos. Isso sim, estamos no top na prevenção das doenças infecciosas. Há um plano, sabe-se em que idade é que os miúdos devem ser inoculados contra o tétano, contra este agora, vem o Prevenar, etc. Em que idades, por quem, aqui falta na educação para a saúde organizar tudo isto, e isto passa pela valorização, assumir que isto são problemas graves. Por exemplo, a obesidade é um problema grave, porquê? Porque comemos, as crianças estão para comer, mais uma vez o sistema de ensino só fomenta a obesidade física e intelectual. Porquê? Se virem um horário do miúdo, ele está sentado na escola, tem 3 a 4 tempos de educação física por semana, no resto está sentado com um grãozinho de amendoim de alho para ele queimar as calorias. Ora, como está sentado, nem há feriados, a comer, depois as escolas já melhoraram um bocadinho, já não há refrigerantes, mas ainda há bebidas hipercalóricas, etc. Já não há batatas fritas, mas ainda há muita porcaria. Não gastam, consomem obesidade. Além da obesidade intelectual, que ninguém imagina a carga que os alunos levam, em vez de levarem estas coisas que eram absolutamente fundamentais. Já aqui falamos, deixe-me só fazer mais uma questão. Já aqui falamos dos efeitos na saúde física, a nível psicológico do consumo dos jovens, pegando um pouco na deixa
de uma menor ser ludibriada por uma pessoa mais velha na oferta de uma bebida, pondo aqui uma outra questão em cima da mesa, a questão da violência. O álcool, seja em que idade for, penso que também potencia comportamentos de violência, o que nos traz para um outro fenómeno. Sim. Podemos fazer alguma associação a esta restrição, a esta lei, de uma forma sucinta, então, para poder passar a palavra? Há estudos que demonstram que, efetivamente, que as pessoas ficam, há um período de relaxamento, mas há um período de euforia que gera violência e depois com as implicações legais que isso tem. Quer dizer, imagina, eu aí não sou especialista, mas sei em teoria, não sei é depois em termos numéricos a quantidade de casos que depois vão a tribunal devido a rixas ou então para aquilo, quer dizer, o ludibriar no sentido da pessoa com o álcool fica mais desinibida e ter relações sexuais de risco, etc. E ligando um bocado à SIDA. Eu temo, não sei se estão a ver, de facto, nós tivemos aí uma ação de prevenção da SIDA muito interessante, com algumas coisas consistentes, com programas assim como no tabaco. Mas se perguntarem, tudo isso recuou. Desde a entrada não queria estar a focar muito no início, mas de facto houve um recuo muito grande na persistência, na implementação dessas iniciativas. Mas de facto é verdade. Quer dizer, a pessoa fica mais desinibida e corre muito mais risco de ter relações desprotegidas ou então eufórica, meter-se em rixas, das quais advém, não é? Problemas em termos de saída, de integridade física, etc. Não é? Eu só gostaria de dizer o seguinte, é que estamos a esquecer aqui de um problema importante. E na noite funciona muito isto, que é as grandes campanhas que as bebidas fazem. Campanhas com uma eficácia. E eu até me lembro... Exatamente, a indústria... E há uma que me deixa assim um bocado... Por exemplo, as cervejeiras fazem muito aquelas campanhas de cerveja sem álcool, com aquela juventude, com aquela euforia toda. Não nos enganem, por favor, quer dizer, há campanhas e campanhas, porque ali está uma mensagem oculta. Sim. Portanto, eu julgo que vem uma lei, mas não estou a ver nenhuma lei a proibir essas campanhas. Porque se fecharmos reis, a maior parte dos eventos, quer queiramos que não, são patrocinados por grandes marcas de cerveja e até de bebidas espirituosas. Portanto, e tudo isso vende e tudo isso é que faz consumir. Como é? Essa é a pergunta que eu deixo no ar. Sim. Rita, falámos há pouco da questão da família. Eu queria também ouvir a tua opinião, pela experiência que tens, dos teus amigos, do que vês no teu mundo. A lei prevê que apenas quando os menores apresentem um estado de degradação, entre aspas, de intoxicação alcoólica, os pais ou os encarregados de educação sejam notificados. Tu sentes, pelo que te é possível perceber, que há muitos pais que não fazem ideia daquilo que se passa com os filhos? Sim. Que não terão, inclusive, uma opinião sobre... Não sabem, inclusive, que a lei mudou, que não sabem que os filhos bebem? Sim, acredito que sim. Eu acho que há muitos pais... o papel de educar? Eu não sei se será descartar, mas eu penso que, no fundo, acabam por ser... Pelo que eu vejo, eu acho que muitas vezes são enganados, digamos assim. Ou porque, por exemplo, eu posso ter um colega que entra num estado de embriaguez que eu penso, não vou levar assim para casa, não é? Fica em minha casa, ou se calhar até íamos passar a noite amigos juntos numa casa. Digo eu, por exemplo, férias, fomos todos para o Algarve, assim. Os pais acho que não queiram saber disso, não é? O filho não vai querer contar ao pai, olha, esta noite aconteceu assim, porque sabe que não vai voltar a acontecer. Porque, digo eu, pelo menos o que a minha mãe me faria, quer dizer, se isso acontece assim, tu não voltas a ir de férias com os teus amigos, isso não volta a acontecer. E eu penso que isso não lhes é transmitido precisamente para não serem repreendidos. Quer dizer... Não sofrerem consequências. Exatamente. A terminar, acha que os pais poderiam ser mais responsabilizados criminalmente? Bom, relativamente à responsabilidade criminal, acho que não. Quer dizer, só em certas circunstâncias extremas, nós não nos podemos esquecer que a lei tem características gerais e abstratas, como costumamos dizer, e era muito complicado relativamente a isso. Agora, não há dúvidas que, se fizermos um balanço do que aqui foi dito, nós estamos muito aquém ou para além da lei que saiu. Isto é, o problema não é tanto a lei, aliás, mesmo do ponto de vista daquilo que se chama a eficácia, não é? Enfim, que é um
um termo, enfim, com algumas dúvidas, mas falando na eficácia, nós vemos o seguinte: os mecanismos que estão aqui poderiam ser utilizados, isto é, de várias coisas aqui ditas, a lei não está exterior a elas, não está ausente, isto é possível que as 3 entidades que estão configuradas na lei para fazer a fiscalização, e portanto quer a ASAI, quer a PSP, quer a GNR, podem atuar, e o que nós ouvimos foi que não há uma atuação, isto é, por aquilo que foi lido, que muitos poucos foram notificados, tiveram processos, houve um procedimento que deu origem a uma coima, muito poucos, porque a responsabilidade, como temos que saber, a responsabilidade não é da lei, isto é, aqui não seria do legislador, a responsabilidade será de quem tem a capacidade de definir as linhas da orientação de uma política criminal, se quiser, ou de políticas contra a ordem nacional. E, portanto, aqui é uma questão central de política. Por outro lado, por aquilo que também nós vamos sabendo e vamos vendo, quer dizer, o que disse aqui ainda agora a Rita Pereira, se os meus pais soubessem, eles não gostariam. E, portanto, temos aqui um problema que é interessante, que é o jovem não está, ou não é, ausente daquilo que possa ser medidas de coercibilidade, isto é, mesmo que sejam as do pai, que é não os deixa ir outra vez. E, portanto, porventura, uma maior fiscalização que já está prevista na lei, no sentido de notificação dos pais quando acontece certos fenómenos, poderia também ajudar a resolvê-los. Nós sabemos que há vários comas, peço desculpa, hoje em dia no hospital, principalmente quando há certas festas que são de natureza pública, social, etc., é evidente que isso sucede. Quer dizer, quando vem, por exemplo, a queima das fitas, todos sabemos que vai haver uma prevenção nos hospitais principais, porque vão ocorrer vários problemas de coma. E, por outro lado, os jovens, nesse tipo de iniciação, o que fazem é exatamente beber rapidamente, de forma intensa, para criarem o tal espírito eufórico, desinibido, e isso até pode estar bem entre eles, não no excesso, como é evidente. Claro que quando entram terceiros que não fazem parte desse grupo social, é evidente que o que estamos aí a ter são manipulações com fins diferentes e que devem ser punidos do ponto de vista criminal. Mas às vezes as iniciações dos mais jovens ocorrem exatamente por aí. Às vezes é preciso também explicar-lhes que não precisam de fazer uma desinibição de 0 a 100 em 3 segundos, e isso passa muito por questões de natureza cultural, como é evidente. E, portanto, mais uma vez iríamos cair nas questões da educação, na relação dos pais com os filhos e depois naquilo que é, como é óbvio, os hábitos, quer do ponto de vista do grupo social, quer do ponto de vista familiar. E isso também é muito importante, como sabemos, já foi importante relativamente ao tabaco, é importante relativamente às bebidas e, como eu costumo dizer, não há lei que salve situações que tenham problemas de natureza cultural, porque a lei pode ser pedagógica, pode ter movimentos de coercibilidade, mas não deve criar clandestinidade. Muito bem, agradeço aos 4. Okay, não tenho mais tempo na nossa conversa. Mas, de facto, o papel da família não foi, eu não consegui abordar, e não pode ser descartado. Só que a família é um mundo é tão heterogéneo, como é que se pode intervir na família, como estratégia, é muito complicado. Muito bem, agradeço aos 4 a vinda aqui ao Porto Canal este debate, um debate dedicado às novas regras do álcool. Daria.